Tribo Primitiva capítulo 116. Alguém deu travesseiros assim que adormeceu o ataque inimigo. Mufang se esquivou para o lado, desviando de um enxame de pedras. Olhando para a direção em que as pedras foram jogadas, havia muitas pessoas não muito longe, parecendo 1 ou 200. Elas estavam abraçando as pedras e se preparando para jogá-las. A segunda onda de pedras. Os membros do clã Jiang também se esquivaram para a direita e para a esquerda em um instante, o que valeu a pena evitar. Algumas pessoas foram atingidas por uma pedra, mas apenas gritaram e não houve preocupação com suas vidas. A matilha de lobos liderada pelo Rei Lobo estava originalmente carregando presas, mas também foi atacada por pedras indiscriminadamente. Alguns lobos foram atingidos por uma pedra, e um brilhou da esquerda para a direita, sorrindo e se preparando para atacar do lado oposto. Ei, pessoal aí, saiam daqui, essas presas são nossas. Alguém gritou da multidão atacante. Quer pegar os prontos? Mufang franziu a testa e gritou, Minguang, solte as flechas. Minguang também ficou furioso, atreva-se a foder nossa presa e procure a morte. Todos os membros do clã Jiang flexionaram seus arcos neste momento e atiraram diretamente na onda de pessoas que não conheciam o chamado. Swish swish. O som da flecha de bambu rompendo o ar foi ouvido de repente, e antes que as pessoas do lado oposto pudessem reagir, a flecha de bambu atirou diretamente em mais de 30 pessoas. As cerca de 30 pessoas gritaram de repente. Algumas delas estavam cobrindo suas partes feridas e algumas delas caíram diretamente no chão. A agitação repentina fez com que esse grupo de pessoas que originalmente queria pechinchar entrasse em pânico. Eles nunca viram um arco e flecha, mas viram as finas tiras de bambu voando do lado oposto muito rápido, fazendo com que ficassem gravemente feridos e morressem em um instante. Mais de 30 pessoas. O líder, obviamente um Edunter, entrou em pânico. Vamos lá, eles têm feitiçaria. Feitiçaria. Mufang franziu a testa antes que ele pudesse reagir. Minguang e Anshu disseram ao mesmo tempo, não os solte. Todos os membros do clã Jiang atiraram outra flecha e mais de 20 pessoas caíram no chão do lado oposto. Nesse momento, os lobos que haviam sido atacados pela pedra indiscriminada também entregaram a presa em suas bocas e correram em direção ao grupo de pessoas. Antes que os lobos avançassem, o clã Jiang disparou uma terceira onda de flechas. Desta vez, mesmo que o adversário estivesse preparado, eles ainda caíram para mais de 20 pessoas. Houve 3 ondas de flechas antes e depois, mas em 10 segundos, a equipe de caça de 100 ou 200 pessoas do lado oposto já havia drenado quase metade delas. Isso ainda não havia acabado. A matilha de lobos cuja raiva ainda não havia desabafado rugiu para a multidão, abrindo a boca e mordendo. Afinal, esses lobos também entenderam da comparação anterior. Mufang era apenas um pouco feroz com o Rei Lobo, mas ele ainda era mais amigável com eles e estava disposto a distribuir presas para eles. E essas pessoas na frente dele jogaram pedras diretamente na frente deles, e eles claramente queriam foder suas presas. Embora os lobos sejam bestas, eles ainda podem distinguir tais grandes e queixas. Em um instante, os lobos morderam mais de 1 dúzia de pessoas até a morte, e esse grupo de atacantes furtivos sofreu mais da metade das baixas em um instante. Roubar galinhas não leva a eclipses, que é o verdadeiro retrato desse grupo de pessoas no momento, e seu destino é extremamente pior. Mufang acenou, e os membros do clã Jiang receberam seus arcos e flechas para evitar ferir acidentalmente os lobos. Em vez disso, todos eles correram com lanças de bambu. Logo essas pessoas que não sabiam de onde vinham pagaram o preço por sua ignorância. As pessoas restantes que não foram feridas e caíram no chão foram forçadas a uma bola pelo clã Jiang e os lobos, e olharam para a pessoa que mudou sua identidade por um momento. Especialmente o caçador de cabeças, neste momento, foi mordido pelo Rei Lobo, o sangue fluiu. Se não fosse por Mufang acenou com a mão para detê-lo, temo que ele seria morto imediatamente. Mufang franziu a testa e veio até ele e perguntou, de qual tribo você é? O caçador de cabeças que recuperou a vida obviamente não havia entendido a situação com clareza e gritou com raiva, sou da tribo Vento Amarelo. Você acabou de fazer isso conosco. Você está realmente procurando a morte. Tribo Wang Feng. Mufang franziu a testa. Quando ele veio a este mundo, ele não conhecia muito claramente a força das tribos ao redor da tribo.
Somente pelas palavras de Minguang Liu ele soube que Jiang era uma pequena tribo. Eles tinham pouco contato com outras tribos, exceto pela troca ocasional de peles por sal com a tribo Manglong. A principal razão é por causa da fraqueza de Jiang. Eles temem que sua tribo seja alvo de outras tribos. Felizmente, a tribo do dragão Mang nunca menosprezou sua tribo, e está tudo bem. Só não sei por que o Ministério Mang Dragon vai roubá-los antes. Mu Feng perguntou a este adúltero obscuro agora, apenas para usá-lo para entender a força de outras tribos. Há mais de 1000 pessoas na minha tribo, e eles já têm seus próprios lutadores. Se você se atrever a agir contra nós, é apenas para morrer. Ele ameaçou. Mais de 1000 pessoas? Mu Feng balançou a cabeça e olhou diretamente para Minguang. Esqueça. Minguang ficou obviamente surpreso. Chefe guerreiro, o povo deles é melhor que nós. Eu disse para matá-lo. Mu Feng elevou o tom ligeiramente. Minguang imediatamente tremeu, com um olhar hostil em seu rosto, e atirou no caçador de cabeças até a morte. Só então Mu Feng acenou com a cabeça e olhou para todos. Lembre-se, nós, Jiang, não provocaremos ativamente os outros, e os outros não podem nos provocar. A família Jiang é amigável comigo, e nossa família Jiang também é amigável com eles. Aqueles que se atrevem a agir contra nossa família Jiang serão mortos. Embora todos os membros do clã Jiang não entendessem completamente as palavras de Mu Feng, eles estavam certos de que o chefe guerreiro lhes disse na frente de tantas pessoas, quem ousaria intimidar o clã Jiang no futuro, eles definitivamente não seriam como antes. Curtiu isso? Dente por dente, olho por olho. Nesse momento, todos os membros do clã Jiang pegaram as lanças de bambu em suas mãos, acenaram para o céu e gritaram "Oh!". E os lobos parecem estar infectados também, e sob a liderança do Rei Lobo, todos subiram para o céu e gritaram "Oh!". Neste momento, a coragem de Minguang que havia sido suprimida por muitos anos parecia estar completamente desperta. Ele olhou friamente para as pessoas restantes no departamento Gali. Chefe guerreiro, o que devo fazer com essas pessoas restantes? Elas estão todas mortas. Mu Feng pensou por um tempo, seus olhos se iluminaram. Alguém deu travesseiros assim que eu adormeci. Balançando a cabeça e dizendo, não, as pessoas restantes, pegue algumas fortes, amarre-as com tendões de animais e carregue essas presas para nós. O resto, tire as peles, entregue todas as armas e solte-as se estiverem desabilitadas. E se eles não quiserem? Perguntou Minguang. Eu não quero. Mu Feng disse em voz alta, se você não quer me matar diretamente, você não precisa deixá-lo ir. Depois de uma pausa, ele disse novamente, diga a eles que não apenas não morrerão carregando essas presas, mas também podem ter comida para comer, caso contrário, só morrerão. Sim. Os olhos de Minguang se iluminaram, e alguns entenderam que o plano do chefe guerreiro Mu Feng é procurar alguém para trabalhar para a tribo. E Mu Feng também estava calculando neste momento, quantos escravos são apropriados. Tribo Primitiva capítulo 117. Lamento que todos vocês tenham que morrer aqui. Minguang estava instruindo o clã Jiang a escolher alguém entre um monte de prisioneiros. Então ele não pôde deixar de olhar para os prisioneiros do departamento de Wang Feng. Com apenas um olhar, ele descobriu que essas pessoas não tinham a sorte do resto de suas vidas, nem o medo de perder a vida após uma tentativa de assalto, e alguns ainda eram gananciosos. Mesmo que Minguang tivesse tirado as peles de animais uma a uma, quando eles olharam para o clã Jiang, seus olhos estavam cheios de ódio. O coração de Mu Feng estremeceu, e então ele percebeu que ainda era muito benevolente. Não pare, deixe o caos. Mu Feng estreitou os olhos e gritou, Minguang. Minguang se perguntou, qual é o problema, chefe? Mu Feng olhou para esses prisioneiros com um sorriso de escárnio e sorriu, lamento, todos os outros têm que morrer, exceto aqueles que ficaram. Isso? Minguang não pôde responder um pouco, sem saber por que o chefe guerreiro mudou de ideia tão rapidamente. Mu Feng zombou e disse, de agora em diante, desde que seja inimigo do meu Jiang, ele morrerá ou se tornará um prisioneiro. Não há outro jeito. Caso contrário, qualquer gato ou cachorro ousará intimidar Jiang. Todos sentiram a frieza e a solenidade nas palavras de Mu Feng. Os membros do clã Jiang balançaram juntos e olharam para esses prisioneiros com expressões feias. Agora eles finalmente perceberam que estavam com medo e exclamaram, não me mate, eu posso trabalhar. Não me mate,
Não vou mais ousar. Contanto que você não me mate, deixe-me fazer qualquer coisa. Mufeng não olhou mais para essas pessoas, porque as próximas ações de Minguang já haviam explicado tudo. Eu só ouvi Minguang gritando agudamente: todos, aqueles que têm força para carregar coisas, guardem-nos. Todos os outros, todos picam até a morte. Sim. Todos os membros do clã Jiang responderam em uníssono. E a decisão de Mufeng de esfaquear os prisioneiros até a morte com o clã Jiang também pareceu estimular o sangue dos lobos. Eles também mostraram suas presas e sorriram para esses prisioneiros. Como resultado, não houve suspense. Cerca de 40 dos prisioneiros restantes sobreviveram e já estavam cobertos de sangue. Eles estremeceram ao olhar para seus companheiros que ainda estavam vivos não muito tempo atrás. E quando eles olharam para Mufeng sua ganância e ódio se foram. O medo da morte os deixou com medo do ódio e da ganância. Eu sabia disso, porque fiz isso em primeiro lugar. Mufeng bufou e se virou para olhar para o Rei Lobo. Ele ficou em silêncio por um momento, e então se comunicou com o Rei Lobo novamente em uau uau uau. Mufeng, eu tenho alguém carregando presas agora, então essas presas só podem ser dadas a você como eu disse no começo. O Rei Lobo obviamente também ficou chocado com o assassino no corpo de Mufeng neste momento, e ele respondeu, bom. Obviamente, após a caça bem-sucedida, a Mufeng Energy distribuirá suas presas de acordo com o acordo, que já a surpreendeu. Mas Mufeng disse novamente uau, não se preocupe, eu vou marcar uma consulta com você e não vou me arrepender. Agora, se você quiser mais 10 presas, você tem que fazer parceria comigo. O Rei Lobo estava obviamente surpreso. Ele originalmente planejou se virar e cumprimentar a matilha de lobos para sair com a presa, e imediatamente se virou e perguntou, como fazer parceria? Você não vai se arrepender. Mufeng balançou a cabeça, contanto que você faça parceria comigo, vamos caçar você no futuro e lhe daremos parte da presa que conseguirmos. Wolf King, ok, o que eu preciso fazer? Mufeng expressou seus pensamentos. Você trouxe sua tribo para caçar perto de nossa tribo, e há ovelhas selvagens lá. Você não pode mover as pessoas do meu clã, e meu clã não vai agir contra você. Se você encontrar outros humanos vindo para nossa tribo, você precisa pedir à sua tribo que me avise com antecedência. O Rei Lobo balançou a cabeça. Há apenas ovelhas selvagens perto de sua tribo, e caçar é muito difícil para nós. Mufeng pensou por um tempo e disse, então, você está caçando fora da minha tribo. Se não houver o suficiente, deixarei a tribo sair para ajudá-lo. Desta vez o Rei Lobo concordou. Ok. Mufeng disse com um sorriso, neste caso, nossa parceria está estabelecida. Minguang, deixe esses escravos levarem todas as presas de volta e ajude os lobos a participar. Escravo. Minguang intrigado, que escravo? Mufeng apontou para o cativo e disse, se a tribo pegar essas pessoas novamente, elas serão amarradas com cordas de tendão de animais. Eles são diferentes de nós, são chamados de escravos. Escravo. Minguang murmurou algumas vezes, riu e acenou com a cabeça, ok. Mas ele imediatamente reagiu, chefe guerreiro, agora podemos tirar essas presas sozinhos, ainda podemos usar tantos cervos com chifres para os lobos. Aqui. Mufeng disse com um sorriso, no futuro, esses lobos aparecerão perto de nossa tribo e nos ajudarão a proteger a tribo. Se outras tribos quiserem nos roubar, eles descobrirão com antecedência e nos notificarão. Os olhos de Minguang estavam bem abertos, sua expressão animada. Chefe guerreiro, você quer dizer que esses lobos vão nos ajudar a proteger a tribo? Sim. Mufeng assentiu, lobos aparecerão nos arredores da tribo no futuro. Mas se eles atacarem nosso povo? O rosto de Minguang estava preocupado. Mufeng balançou a cabeça. Você pode ter certeza sobre isso. Eu já concordei com o Rei Lobo que estaremos em paz um com o outro e não tomaremos medidas. Eles nos ajudarão a proteger a tribo quando necessário, e nossa tribo precisa ajudá-los a caçar. Claro, a colheita da caça é compartilhada por ambas as partes. Você sabe, os lobos cumprem suas promessas mais do que as pessoas cumprem suas promessas. Falando nisso, Mufeng pensou em um livro que ele leu em sua vida anterior, chamado Wolf Totem, que dizia que o lobo e os antigos pastores nas pastagens sempre cumprem o acordo não escrito um com o outro. Se eles pegam amarelo ovelhas ou comer ovelhas amarelas,
É tudo isso. Mais tarde, este acordo também foi quebrado pelos humanos primeiro, e os lobos começaram a desobedecer o acordo. Quando Mingwang ouviu a explicação de Mufeng assim, ele ficou completamente aliviado. O que o chefe disse nunca deu errado. Ok. Mufeng começou a retrair as flechas de bambu e descobriu que algumas das flechas haviam sido quebradas e não podiam mais ser usadas. Parece que temos que encontrar uma maneira de melhorar a flecha, caso contrário, a taxa de sucesso da caça será reduzida quando a presa souber evitá-la. Mufeng sabia do fundo de seu coração que a razão pela qual a caçada foi tão bem sucedida desta vez foi em grande parte porque essas presas nunca tinham visto arcos e flechas, e nem pensaram em como se proteger contra elas. Quando virem mais no futuro, estarão naturalmente preparados. Embora Mufeng esteja usando apenas a caça com arco e flecha em grande escala no momento, ele previu o que acontecerá em breve. Evite problemas antes que aconteçam. Parece que eu tenho que encontrar uma maneira de tornar a flecha mais dura e afiada quando eu voltar. Mas o ganho desta vez realmente vale a pena. Tribo Primitiva Capítulo 118. Os primeiros escravos da tribo Mufeng começou a retornar. Como havia quase 40 escravos a mais, Mingwang ainda estava preocupado em como transportar essas presas de volta para ele de ótimo humor. Jiang sempre foi intimidado, mas hoje ele está mantendo tantos cativos, que realmente parece levantar as sobrancelhas. Chefe guerreiro. Mingwang veio a Mufeng. O que vai acontecer com essas pessoas depois de voltar para a tribo? Eles estão todos mortos. Mufeng balançou a cabeça. Não, é útil mantê-los. Eles são apenas escravos. Que uso eles podem fazer? Mingwang se perguntou. Eu lhes darei comida se eu os colocar na tribo. Mufeng balançou a cabeça e explicou. Mesmo que recebam comida, eles têm que trabalhar. A tribo deixará para eles cavar o chão e mover as rochas. O que as pessoas estão fazendo? Mingwang perguntou novamente. Nossa tribo deve fazer outra coisa. Os jovens e fortes da tribo devem participar do treinamento para se tornarem caçadores e guerreiros. As crianças devem aprender várias habilidades para proteger melhor a tribo no futuro. E a mulher? Mingwang perguntou. As mulheres da tribo só podem colher algumas frutas silvestres, mas o tempo é apenas do final da primavera até o final do outono. Mufeng sorriu e disse. As mulheres também podem ter muitas coisas para fazer. Elas podem procriar, fiar e tecer. Fiação de tecelagem. Mingwang ficou atordoado, como se já tivesse ouvido essa frase em algum lugar antes. Depois de muito tempo, ele reagiu imediatamente. Quando ele e seu avô foram ao departamento do Dragão Mangue para trocar sal, ele ouviu de pessoas no departamento do Dragão Mangue que sua tribo tinha roupas de boa qualidade e podia fazer roupas. Disse que as roupas de linho são mais macias e confortáveis do que as roupas feitas de peles de animais. Mingwang estava animado. Chefe guerreiro, você quer dizer que nosso clã Jiang também pode ter nossas próprias roupas de linho? Sim. Mufeng assentiu. Depois de voltarmos, vamos organizar os assuntos da tribo e cuidaremos disso. Enquanto falava, calculou mentalmente que, se pudesse encontrar rame ou cânhamo verde na natureza, seria melhor. Se ele realmente não conseguisse encontrá-lo, levaria algum tempo. Ele gastou alguma conquista para trocar algumas sementes de kenaf do sistema para plantar ele mesmo. Mas de acordo com a sua ideia, é melhor estar na natureza. Uma delas é salvar pontos de conquista. Em segundo lugar, se pode ser encontrado em estado selvagem, definitivamente não é porque desde que seja encontrado, é possível encontrar uma grande área, o que também economiza tempo de plantio. Quanto à fiação e tecelagem, contanto que ele possa encontrar colheitas de cânhamo, ele naturalmente não se sentirá angustiado pelos pontos de conquista necessários para fazer um tear. Aço bom é usado na lâmina, e esta verdade está desatualizada onde quer que seja colocada. Mingwang não sabia o que Mufeng estava pensando e sorriu animadamente. Se realmente podemos ter nossa própria roupa de cama, por quanto sal e comida podemos trocar? Trocar sal e comida. Mufeng balançou a cabeça. Devemos primeiro que toda a tribo possa vestir roupas de linho, e então veremos se devemos trocá-las. Mingwang ficou surpreso. Deixar os homens do clã usarem roupas de linho? Por outro lado, Mufeng sorriu. Coisas boas devem ser usadas primeiro por nós mesmos e depois dadas aos outros. Mingwang ficou atordoado por um momento. O chefe parecia pensar diferente do velho avô.
O grupo finalmente retornou às proximidades do clã Jiang. Mufeng se comunicou com o Rei Lobo novamente para confirmar que, após a separação agora, o Rei Lobo levará a tribo a migrar para perto do clã Jiang e escolher um novo ponto de apoio nas proximidades. No entanto, por razões de segurança, o Rei Lobo não dirá a Mufeng onde ele ficará. Mufeng naturalmente não tem objeção a isso. Então Mufeng colocou o servo combinado no local designado e saiu. Quanto a como o Rei Lobo levaria esses servos, isso era problema dele. Depois de retornar à tribo, toda a família Jiang ficou chocada. Porque desta vez a equipe de caça trouxe de volta não apenas dezenas de presas grandes e pequenas, mas também quase 40 pessoas. Mas o que os torna estranhos é que Mufeng não deixou essas pessoas entrarem na tribo, mas diretamente os deixou fora do fosso. Quando todos estavam confusos, Mufeng ordenou diretamente que Minglong supervisionasse essas pessoas para escolher um lugar fora do fosso e cavar um buraco. Eles também ergueram estacas de madeira ao redor da cova do solo. As estacas foram conectadas com alguns bambus grandes e cobertas com feno. O fundo também foi coberto com feno, que se tornou um barraco extremamente simples. Na frente de muitos membros do clã Jiang e desses escravos, Mufeng disse friamente: "Nós do clã Jiang caçando lá fora, foi você quem nos atacou primeiro. Agora que você está derrotado, você tem que aceitar o destino de ser capturado. De agora em diante, vocês serão escravos de Jiang e só poderão viver aqui. Vou providenciar para vocês trabalharem todos os dias, e vocês terão comida para comer depois do trabalho. Caso contrário, terão que morrer de fome." 40 pessoas, 8 em um grupo, todas amarraram seus tornozelos com tendões de animais. Se eles ousassem desamarrá-lo em particular e quisessem fugir, essa pessoa era morta diretamente. As outras pessoas não tinham comida para comer naquele dia, e os graves também foram espancados diretamente. Mortos. Você vai viver aqui a partir de hoje. Se você não quer ser morto pelas feras lá fora, fique aqui. Tendo dito isso, ele correu do clã e Liu disse com um olhar de surpresa: "Essas pessoas serão os escravos de meu Jiang no futuro. Se você quiser escapar ou resistir, você vai matá-los." Liu foi pego de surpresa por um momento, e então um olhar de surpresa apareceu nas costas. "Sim, chefe. Deixe-os morar aqui primeiro, e distribua comida de acordo com a situação de trabalho todos os dias. Uma pessoa pode dar uma pequena porção de rações de comida no máximo. Sim. A partir de amanhã, de lá na floresta, até lá." Mufeng apontou para a distância. "Outro muro de proteção será erguido lá. Este será nosso terceiro muro de proteção." Os olhos de Liu se encolheram. "Até logo." Mufeng zombou: "Você não precisa fazer nada do clã desta vez. Todos os dias você e Minglong enviam pessoas para se revezar para supervisioná-lo. Se houver alguma mudança, não me diga, apenas mate." Os cativos de Wang Fengbu pareciam tristes. Mufeng permaneceu impassível e disse friamente: "Se não tivéssemos derrotado você, temo que estejamos mortos agora. Portanto, se você falhar, terá que aceitar o destino do fracasso." Mufeng disse: "Eu posso te matar agora." As expressões nos rostos desses escravos mudaram imediatamente de tristeza para pânico. Eles não tinham dúvidas de que o jovem na frente deles, que parecia ter apenas uma dúzia de anos, o grande chefe do clã Jiang, absolutamente fez o que disse. Porque não muito tempo atrás, o jovem na frente dele disse a desativado e solte um momento atrás, e então ele poderia dizer calmamente: "Eu me arrependo, todos vocês têm que morrer." Então havia apenas 40 deles, quase 200. Ninguém duvida que a declaração aparentemente casual e descontraída do jovem se tornará realidade no próximo momento. Este é definitivamente um mestre decisivo. Vendo as expressões desses escravos, Mufeng sabia claramente em seu coração que o chamado assassinato e condenação era o resultado que ele mais queria. Há muito poucas pessoas no clã de Jiang agora, e a mão de obra está sobrecarregada, então ele deve ter trabalho para fazer algum trabalho físico. Caso contrário, o poder de luta do clã Jiang e a velocidade de vários projetos de desenvolvimento serão afetados. E o que ele disse e fez a esses escravos agora foi fazer o possível para dissipar seus pensamentos de resistir e fugir. Só assim ele pode desenvolver a tribo com paz de espírito. Tribo Primitiva Capítulo 119. Eu originalmente aprendiz Uiozu. Depois de organizar os escravos,
Mufeng voltou direto para a caverna com os 5 lobos. Vendo que desta vez a caça da tribo tinha o suficiente, e o estoque de comida existente da tribo deveria ser capaz de sobreviver ao dia chuvoso, ele ficou aliviado. Nos próximos dias, a tribo só precisa enviar uma parte da equipe de caça todos os dias e capturar algumas presas mais ou menos. A comida de toda a tribo não será problema. Quanto ao que ele tem a fazer a seguir é entregar tarefas e trocar habilidades. Sistema, mãos à obra. Prompt do sistema, capture escravos, complete conquistas que marcaram época e ganhe 500 pontos de conquista. Seus pontos de conquista atuais são 3.900 pontos. Mufeng sabia que, embora a captura de escravos fosse de importância histórica, ele não poderia obter pontos de conquista tão altos quanto o. Isso também estava dentro de sua expectativa. Sistema, troque habilidades de solo. O sistema imediatamente abre a interface de troca, aparecendo a interface de habilidades de estrada de terra. A arte da grande estrada de terra, 3.000 pontos de conquista, consiste em 2 pequenas habilidades, a arte da terra grossa e a arte da derivação da terra. Após o aprendizado, o efeito pode afetar a gravidade em uma determinada área e alterar a composição do solo em uma determinada área. Observações: a combinação da Great Art arte da Udal Derivative Art desencadeará um efeito combinado, acelerar ou retardar o crescimento de criaturas em uma determinada área. Habilidade divina. Mufeng exclamou em seu coração, tal técnica é obviamente um feitiço. Prompt do sistema. Este sistema informa que as habilidades obtidas na interface de troca são todas habilidades e não são habilidades mágicas. Existe uma diferença? Mufeng se perguntou. Não é este o efeito do feitiço de fada na lenda? O sistema começou a explicar. Os feitiços existem no vazio lendário, mas a magia existe desde os tempos antigos. O feitiço trocado no sistema está mais próximo da feitiçaria antiga. Feitiçaria. Mufeng ficou surpreso. Feitiçaria não tem nada a ver com os 5 elementos. Feitiçaria é originalmente Zuiuzu, e havia uma posição oficial dedicada a realizar Zuiuzu em tempos pré-históricos. Zuiuzu é um método de cura de doenças com a ajuda de feitiços, incluindo ervas medicinais. Zu significa maldição, você é a causa da doença. Juntos, é encontrar a raiz da doença e da maldição, e então a doença é curada. Doença. Mufeng de repente entendeu. De acordo com você, mesmo que a técnica da derivada do Udal me torne mais forte, ela está curando a doença? O sistema respondeu, sim. Assim como a combinação de habilidades civis e de madeira, que podem acelerar ou retardar a taxa de crescimento das criaturas, é em si uma maldição para a razão que afeta a taxa de crescimento. Desta vez, Xia Mufeng ficou surpreso. Ele sempre pensou que estava aprendendo um feitiço mágico incompreensível, mas não esperava que fosse um feitiço mágico antigo. Isso o lembrou que quando ele era jovem na vida anterior, ele estava doente há muito tempo e, depois de tomar remédios, não conseguia curá-lo depois de ver o médico. Finalmente, a família o levou para a casa de uma avó na aldeia vizinha para vê-lo. Essa vovó é uma conhecida da almazia local. Quando ela viu Mufeng, ela não esperou que sua família falasse. Ela contou diretamente a causa de sua doença. Quando ela passou pela pequena ponte no final da vila à noite, ela viu aquela no fundo do ponte. A pequena cobra Ciano estava assustada. Então a avó cantou uma maldição que parecia estar balbuciando, colocou uma mão na testa de Mufeng, beliscou a outra e finalmente acariciou sua testa 2 vezes, e disse as últimas 4 palavras do feitiço, que pareciam ser chamadas de mal. O espírito se retira. Então, quando eles voltaram para a aldeia, a família deliberadamente passou por baixo da ponte 2 vezes e, como esperado, uma cobra azul morta saiu. Mufeng estudou história em sua vida anterior e naturalmente conhecia a origem histórica de Dalmazi, que era originalmente a linhagem de Zuiuzu transmitida de boca em boca na China por milhares de anos. É só que o tempo passou, e o efeito curativo de Zuiuzu nas gerações posteriores é provavelmente menor que 1 em 10 milhões nos tempos antigos. O que tornou Mufeng ainda mais inesperado foi que o sistema que ele não sabia para onde cruzou e onde obteve poderia ser trocado por todo Zuiuzu. Eu originalmente aprendi Zuiuzu. Eu vou reproduzir a glória de Zuiuzu neste mundo. Mufeng respirou fundo e suprimiu a excitação em seu coração. Sistema, troque a arte de Datudao. O sistema pergunta,
Tem certeza de que pode usar 3.000 pontos para resgatar a Great Artuayart? Ok. Mufeng disse silenciosamente em seu coração. Ding. A troca foi bem sucedida. Seu ponto de conquista atual é 900 pontos. Mufeng não teve tempo para se preocupar com as 900 conquistas restantes, e toda sua mente foi usada para estudar a nova arte Dao Dao. Não havia muitas conferências, e havia uma fórmula e um selo obscuros e complicados em sua mente. Ele cuidadosamente lembrou e levou muito tempo para descobrir como usar a técnica da Tu Dao. Para testar o efeito, Mufeng levantou a mão para as sementes de cânhamo e bebeu. Sementes de cânhamo, venha o que? Ouvindo o chamado de Mufeng, a maconha abanou o rabo e correu para Mufeng. Os 5 Mufengs se espalharam, mudaram sua ereção para uma extensão plana e fizeram um gesto para baixo, murmurando palavras em suas bocas. Com puff, as sementes de maconha caíram diretamente no chão. Os olhos de Mufeng se estreitaram. Funciona? Depois que as sementes de maconha caíram no chão, eles pareciam confusos e imediatamente se levantaram com o pescoço teimoso. Mas eu não esperava que fosse invisível, com 2 mãos pressionando sua cabeça para impedir que se levantasse. Não só isso, parece que há algo pressionando todo o seu corpo, incapaz de se mover. Uau! Havia um olhar de horror nos olhos do Kanazi, sem saber o que aconteceu. Eu só quero ver o que o mestre me diz para fazer. Por que não consigo me levantar de repente? Os olhos de Mufeng estavam lutando. Ele ficou muito feliz e disse secretamente, isso realmente funciona. Vendo o pânico e expressão atordoada da maconha, ele então retirou a arte do Dao Dao. As sementes de cânhamo, que estavam livres novamente, levantaram-se do chão e correram para o lado, observando atentamente o vento da madeira. Embora ele não soubesse o que aconteceu, ele instintivamente sentiu que estava relacionado a Mufeng. Brilhante. Mufeng ficou pasmo e saiu da caverna. Em vez disso, vou tentar o efeito das 2 combinações de habilidades. Tribo Primitiva capítulo 120. O poder das habilidades de engenharia civil. Mufeng saiu da caverna, seguido por 4 lobos, e as sementes de maconha que estavam encostadas na frente caíram no fim desta vez. Ele apenas achou engraçado, e não se importou com isso, e foi direto para a pequena cebola selvagem e a bolsa de pastor que crescia nas proximidades. Esses 2 pedaços de terra foram transplantados de cebolas selvagens e bolsas de pastor da natureza através de Shuofeng, Mingguang e outros, e já tem cerca de 1 centavo de tamanho. As cebolinhas são muito mais altas e da espessura dos pauzinhos. A bolsa de Shepherd gruda no chão, com cerca de 2,5 centímetros de tamanho. Embora estejam crescendo, crescem muito lentamente. Mufeng balançou a cabeça e olhou para ninguém à esquerda e à direita. Então ele relaxou, agachou-se e pressionou as 2 mãos no campo de vegetais ao mesmo tempo. Ele escolheu cebolas selvagens e sentiu que era mais fácil ver o efeito das cebolas selvagens. É muito mais complicado do que uma única habilidade para realizar a cirurgia. Por ser uma habilidade combinada, ele precisa fazer as 2 habilidades funcionarem ao mesmo tempo. Em outras palavras, sua primeira frase é a técnica do caminho da madeira, e a última frase é a técnica do caminho da terra, que é extremamente desafiadora para a concentração e memória. Além do mais, existe o poder do pensamento que não é claro e parece existir na mente e nos arredores. Felizmente, quando Mufeng estava fazendo pesquisas em sua vida anterior, ele também desenvolveu concentração por um longo tempo. As citações exigidas para cada pesquisa são inúmeras e têm exercitado sua memória. Portanto, para ele cumprir as 2 leis ao mesmo tempo, o problema não é muito grande. Ele semicerrou os olhos, suas mãos ainda estavam a alguma distância das folhas de cebola verde, e havia uma palavra em sua boca. Foi porque ele mesmo não entendeu essas táticas de focas por um tempo, muito menos outras. A semente de cânhamo, que era originalmente a mais ativa entre os 5 lobos, agachou-se no chão neste momento, não se atrevendo a se mover, porque agora Mufeng apenas caiu depois que sua mão se estendeu. Obviamente, esse cara tem uma sombra psicológica no gesto de Mufeng. E os outros 4 lobos não puderam deixar de explodir de alegria depois de ver as sementes de maconha se acalmarem inesperadamente. Especialmente Mazi, que pulou ao redor das sementes de maconha, gritando e se gabando como Mazi. Mazi, o que há de errado com você? As sementes de cannabis sabem o quão poderoso é, então não exagere com um olhar de desdém. Espere,
Espere o dono liberar a mão para limpar você. Vendo que Maisie pulou no campo da bolsa do pastor enquanto pulava de alegria, as sementes de cânhamo sorriram abertamente para revelar as raízes dos dentes de trás, e o solo humano mostrou a cor da Schadenfreude. Aqui o feitiço de Mufang atingiu o estágio final, e ele apertou as mãos no vazio, e então abriu lentamente os olhos. O Cebola Onion na sua frente já está esfregando seus olhos, crescendo lentamente mais alta e mais grossa. Eu irei. Mufang exclamou, cresce tão rápido. Mufang olhou para as pequenas cebolas selvagens na frente dele, observando-as pouco a pouco, assim como a barra de leitura da coisa de grande memória baixada pelo computador na vida anterior. Cada segundo era um pouco mais nítido e mais grosso. Mas ao contrário da inquietação enquanto esperava o download, ele estava cheio de surpresas olhando para o alto vento de madeiras sobre a cebola verde, e ele até sentiu que não ficaria incomodado só de observá-lo por um dia. Eu não sei até onde essa cebola verde pode crescer. Mufang pensou consigo mesmo. Deve ter a altura de 2 dobras agora, mais de 30 centímetros, e a cebola branca tem a espessura de um dedo indicador. Você sabe, a espessura da cebola dos pauzinhos é extremamente rara em sua época, e a espessura do dedo indicador nunca foi vista antes. Mas este pequeno pedaço do feitiço de Mufang ainda estava crescendo até que toda a cebola verde cresceu para 40 centímetros, e a cebola branca ficou quase tão grossa quanto um polegar, e foi capaz de parar. Mufang olhou para as cebolas verdes que cresceram altas e grossas, e comparadas com as cebolas verdes que não foram jogadas ao lado, a lacuna era enorme e a surpresa era incomum. Mas ele ainda tem alguns arrependimentos. As cebolas verdes na área de Donglu no passado podem crescer até 1 ou 2 metros de altura, e são como cana-de-açúcar no chão. Não seria uma economia de terra se essas cebolas verdes pudessem crescer até essa altura. Mas ele também sabe a verdade que as pressas não alcança. As cebolas verdes de outras pessoas podem crescer muito depois de meses nutrindo, fertilizando, regando e cultivando o solo, o que consome muito tempo. Apenas lançar feitiços como ele deixar as cebolas verdes crescerem a tal altura em um curto período de tempo já quebrou o bom senso. Especialmente olhando para as cebolas verdes na minha frente, parece que elas atingiram o limite de seu crescimento. Parece que a aceleração não é completamente ilimitada. Pelo menos ela precisa se basear nos limites das criaturas existentes. Embora haja alguns avanços, não é muito exagerado. Mufang entende que aqueles que podem se transformar em coisas gigantes em gerações posteriores só são concluídos após várias gerações ou mesmo dezenas de gerações. Ele quer que as cebolas verdes cresçam tão altas e fortes para as gerações posteriores, o que obviamente não é realista. Experimente a bolsa de pastor em seguida. Virando-se, ele estava prestes a lançar um feitiço na bolsa do pastor. É que ele queria ver o trigo rolando no campo da bolsa do pastor, e de repente seu rosto se encolheu. Cão morto, trigo fedido, venha o que? Sentindo o trovão e raiva de Mufang, o trigo se levantou no campo da bolsa do pastor, fugiu para o lado, sorrindo para Mufang e abanando o rabo, com um olhar lisonjeiro. Está ficando cada vez mais parecido com um cachorro. Mufang tinha uma ilusão em seu coração. Não poderia estar vivendo com humanos e naturalmente acelerando seu processo de domesticação? Mas não importa o quão domesticado, o lobo não será domesticado diretamente em um idiota como era. Mufang era um pouco inacreditável. Um filhote de uma matilha de lobos, a diferença é tão grande. Vendo que o trigo estava prestes a dar azar, as sementes de cânhamo finalmente ficaram felizes, sorrindo descontroladamente, pulando na frente de Mufang e gritando com Maisie de vez em quando, e essa aparência estava claramente encorajando Mufang a vencê-lo. Mufang chutou com raiva, saia. As sementes de maconha Urupi recuaram, muito magoadas. Olhando para o campo bagunçado da bolsa do pastor, Mufang disse ferozmente para Maisie, espere, ouse criar problemas para o campo de vegetais, eu lhe darei um desconto. Vendo que Mufang não tinha a intenção de se punir, Maisie ficou sombrio e teimosamente ficando de lado, não se atrevendo a correr solto novamente. Só então Mufang balançou a cabeça e olhou para o campo da bolsa do pastor, respirou fundo e começou a executar as duas técnicas ao mesmo tempo. Não muito tempo, as folhas podres e os caules quebrados da bolsa do pastor que haviam sido atormentados pelo trigo começaram a se mover, e a bolsa do pastor também estava ficando mais alta e mais forte.
O campo da bolsa de pastor originalmente podre voltou à vida mais uma vez, e a bolsa de pastor cresceu a uma altura de mais de 1 polegada e o tamanho de 2 polegadas quadradas, próximo ao cultivo moderno de bolsa de pastor. Realmente eficaz. O coração de Mufeng estava feroz. Se essas duas habilidades forem usadas no milho, como será o milho? Ele lembrou vagamente que o sistema dizia antes que o milho em seu ambiente requer um ciclo de crescimento de 60 a 70 dias. Mas depois de usar as duas habilidades de engenharia civil, o ciclo pode ser encurtado, e o tempo mais longo em metade. Ou seja, o milho está plantado há mais de um mês. Se você usar essa combinação de habilidades, você não seria capaz de comer milho em breve. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.